Olá, senhoras e senhores, vamos começar mais um encontro sobre informativos do STF, STJ. A gente tem estudado os informativos do STF e hoje vamos iniciar a leitura, o debate do artigo do informativo 973. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão dos informativos 970 e o 969, para poder a gente, usando aquela metodologia e que a gente lê, no próximo encontro a gente faz uma revisão do último informativo para poder sedimentar o conhecimento, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aqui. Não sei se vocês estão vendo. Está aparecendo para vocês? Não? Ainda não. Agora, não, ainda não. Vai, deixa eu ver aqui. Agora foi, será? Foi. Deixa eu botar a gente aqui está na tela. Só lembrando que a gente tem utilizado o artigo base do professor do Direito, Márcio Cavalcante. E deixa eu botar para o outro lado dessa tela, porque facilita. Aí eu fico de frente. Rapaz, tem que aprender a usar direitinho esses controles, porque ainda põe um bocado. Papa Romeo Foxtrot Lima Charlie. Apareceu, foi mal. Foi mal, foi. Já tá em qual tela? Tá na da informativa agora. Informativo. Beleza. Então, agora a gente pode começar. Tá no informativo 969. Simbora. Vamos lá. Por gentileza, Hélio, faça a leitura do nosso artigo. Vamos lá. Direito constitucional. Imunidade parlamentar. O fato de o parlamentar estar na Câmara Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Para que o município seja responsável por um acidente em loja de fogos de artifício, é necessário comprovar que ele violou o dever jurídico específico de agir, concedeu licença sem as cautelas legais ou que tinha conhecimento de irregularidades que estavam sendo praticadas pelo particular. Servidores públicos. Escrevente notarial do Estado de São Paulo, que se aposentou segundo as regras da lei estadual, pode ser atingido pelas regras de lei estadual posterior, que alterou a forma de reajuste das aposentadorias e aumentou as alíquotas de contribuição previdenciária. Bens públicos. As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União. Direito civil. Responsabilidade civil. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, pode ser aplicado para permitir a responsabilização objetiva do empregador por danos causados ao empregado decorrentes de acidente de trabalho, não sendo incompatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade subjetiva. Direito processual penal. Tribunal do Júri. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Direito do trabalho, responsabilidade civil. O artigo 927, parágrafo 1 do Código Civil, pode ser aplicado para permitir a responsabilização objetiva do empregador por danos causados ao empregado decorrentes de acidente de trabalho,
não sendo incompatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade subjetiva. Maravilha. Veja que a gente vai lendo e vai lembrando na memória os julgados, né? À medida que vai lendo, pelo menos comigo, né? Vai puxando e vai organizando as ideias, né? É interessante. Assim, não vamos comentar. As discussões, né, vão voltando, né? Exatamente. A gente não vai comentar porque a gente já comentou em outros vídeos, né? Nos outros vídeos passados. Vamos agora para o 970. Doge, por favor, faça a leitura. 970, direito constitucional, amicus curiae, ilegitimidade do amicus curiae para pleitear medida cautelar, né? Controle de constitucionalidade. Relator não pode, de ofício, na DPF que trata sobre o Estatuto das Coisas Inconstitucional dos Presídios, determinar medidas para proteger os presos do Covid-19. Ministério Público. O artigo 227, inciso 8 da Lei Complementar 75 de 93, autoriza que ato do PGR estipule prazo de duração para o recebimento do auxílio moradia, estando essa limitação temporal em harmonia com o regime do subsídio, em parcela única, previsto no artigo 39, parágrafo 4º e no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha C da Constituição. CNJ. Se o tribunal aplica censura para magistrado que praticou conduta grave, essa decisão enseja a revisão disciplinar do CNJ, por ser contrária ao texto expresso da lei, considerando que o artigo 44 da LOMAN afirma que a censura será aplicada se a infração não justificar punição mais grave. Direito administrativo. Processo administrativo disciplinar. A estabilidade prevista no artigo 149 da Lei 8.112 deve ser no cargo, não sendo suficiente que o membro da comissão goze de estabilidade no serviço público. No PAD, vigora a independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Direito processual penal. Tribunal do Júri. Não se deve anular a condenação do réu no júri por ausência de defesa, no caso em que o advogado fez sustentação oral por apenas 3 minutos, sendo que antes o Ministério Público já havia pedido a absolvição. Excelente. Para mim, estou ficando satisfeito com os nossos encontros, porque apenas a leitura desse resumo já vai memorizando, vai sedimentando os nossos debates, os nossos estudos e principalmente o conteúdo do informativo, né? Então, se está acontecendo isso com vocês, mas, pelo menos comigo, está sendo muito proveitoso. Verdade. Embora então para o 973. A gente só está pulando porque, segundo o professor Márcio, o 971 e 972 não teve informativo, não teve julgados, divulgados. Então, por isso que a gente está fazendo esse salto. É o 973 porque é o mais recente. E aí a gente precisa estudar ele, e depois a gente vai fazer como vinha fazendo, né? Voltando, né? Os últimos informativos. Então, pessoal, esse 973 é um pouco longo. Vamos ver se a gente consegue concluir o estudo dele hoje. Senão, a gente divide pelo menos em 2 partes. Certo? Só para vocês terem uma ideia, direito constitucional. Eu falo sobre sistema de igualdade, sistema de cotas e princípio de igualdade, liberdade de expressão, competências federativas, competências legislativas, intervenção, no direito notarial registral, competências legislativas, no direito penal, princípio da significância, que sempre está caindo em provas, arrependimento posterior também é parte geral de direito penal, também sempre está caindo, tráfico de drogas também sempre está caindo, direito de trabalho, contrato de trabalho, tratando da constitucionalidade da ANP, 936,
E aí a gente encerra por hoje, né? Mas, bacana, não tá bacana? O informativo de hoje. Tá bem. Interessante, né? O professor aqui, Dr. Hélio Ainai, vai dar um show em direito constitucional. Hoje é o dia dele. Depois, Não. depois com o nosso amigo, futuro delegado de polícia, que também vai falar sobre direito penal. Beleza? Simbora, meus queridos. Vamos embora. Trabalhar, vamos estudar. Faça as honras, professor. Vamos lá. Vamos que vamos, como diria o defensor Eduardo, se não me engano. Vamos com tudo, como quem não quer nada. Vamos lá. Direito constitucional, princípio da igualdade e sistema de cotas. É inconstitucional lei distrital que preveja percentual de vagas nas universidades públicas reservadas para os alunos que estudaram nas escolas públicas do Distrito Federal, excluindo, portanto, alunos de escolas públicas de outros estados da federação. É inconstitucional que a lei distrital que preveja 40% das vagas das universidades e faculdades públicas do Distrito Federal serão reservadas para os alunos que estudaram em escolas públicas do Distrito Federal. Essa lei, a restringir a cota para apenas alunos que estudaram no Distrito Federal, viola o artigo 3º, inciso 4, e o artigo 19, inciso 3 da Constituição, tendo em vista que faz uma restrição injustificável entre brasileiros. Vale ressaltar que a inconstitucionalidade não está no fato de ter sido estipulada a cota em favor dos alunos de escolas públicas, mas sim de a lei ter restringido as vagas para alunos do Distrito Federal em detrimento dos estudantes de outros estados da federação. A grande diferença aqui está em não entender o aluno de escola pública como um todo, né? Então, restringir apenas aos alunos de escola pública de um determinado território, né? E aí houve a quebra do princípio da isonomia e foi o fundamento da decisão aí do tribunal. Excelente. É engraçado, né? Porque essa daí é uma decisão puramente constitucional, né? Se a gente for observar o embasamento do acórdão, no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal e o artigo 19, inciso 3 da mesma Constituição, a gente vai entender claramente, né, que nenhum estado, nenhum da federação, nenhum município, nenhum órgão público pode estabelecer essa diferença, né, entre brasileiros, que é o interessante, né? Porque aqui a gente não está... O problema daqui no julgado não é o estabelecimento da cota, mas é a distinção que ele faz entre pessoas em situação de igualdade, né? Como aqui no artigo 3º mesmo, dizendo assim, ó, objetivo fundamental da República, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E o 19, para deixar claro que o Estado brasileiro não pode, de forma alguma, subsidiar discriminações, diz, é vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Porque, à medida que o Distrito Federal estabelece uma vantagem a mais para os estudantes que são originários de lá, daquela região, em detrimento dos outros estudantes de escola pública no Brasil, ele está fazendo uma distinção essencialmente entre brasileiros que estão numa mesma situação. Então, esse daí é aquele julgado raiz, né, do STF. Positivo. A única dúvida que eu fiquei se seria uma inconstitucionalidade do ponto de vista formal ou material. E, nos comentários não diz, né? Mas eu presumo que seja material, se não estiver enganado. Não, acho que um vício de... No caso, é um vício de conteúdo, não um vício de forma, né? Acredito que sim. Até porque não foi falado em nenhum momento aí que foi discutido competência, né, para tanto. A gente só tem que entender o seguinte, que o vício formal vai ser quando não se obedecer os requisitos para a edição de determinada lei, como quórum, né,
como forma, né? Competência legislativa, né? O tipo legislativo escolhido, né? Foi lei ordinária, lei complementar, né? Lei delegada, decreto legislativo. Então, assim, esses são os vícios que são verificados quando há uma inconstitucionalidade formal, né? Pelo tipo escolhido. E a inconstitucionalidade material, como o Chung bem lembrou, é quando o corpus da legislação ele ou não vai ser de competência do órgão que está emitindo, que está editando a lei, ou quando ele conter violações materiais, né? À Constituição ou a outras formas normativas, né? Que podem ser a lei, e também quando ele for incompatível com normas supralegais que tiverem sido emitidas pelo direito brasileiro, né? Que aí ele vai estar em confronto com normas supralegais e não vai passar pelo crivo da convencionalidade, né? Controle de convencionalidade, bem lembrado. É algo relativamente recente. Eu lembro de estudar controle de convencionalidade, acho que em 2014 ou 2016. Então, muito pouco se falava em controle de convencionalidade, né? E nesse caso aqui, só é interessante que houve modulação dos efeitos, né, dessa decisão, para não causar uma insegurança jurídica. E aí diz que somente surtirá para os processos seletivos que forem posteriores ao trânsito em julgado. É bem interessante a questão da modulação dos efeitos, justamente para criar um meio termo, né? Uma conformidade e não gerar insegurança jurídica. Eu acho que esse primeiro julgado está bem tranquilo, né? Podemos passar? Só uma pergunta. Só uma perguntinha, Chung, para o senhor, né? Para o senhor aí, os doutores Hélio e Chung. O que vocês acham dessa modulação de efeitos feita pelo STF? Uma vez que o conteúdo material da legislação ele é inconstitucional. Não seria uma convalidação de uma falha material grave? Justamente a modulação para essa finalidade, né? Ele está dizendo, o vício realmente aconteceu, mas o que pode acontecer é o fundamento dessa modulação, quando eu penso aqui, para não ter que anular esse processo seletivo, talvez já tenha tido em curso as aulas, né? E o pessoal que entrou sair para poder fazer um novo processo seletivo. E aí, para poder, no caso aqui são escolas públicas, né? Para poder não haver esse prejuízo e até perda do ano letivo, para alguns, por isso que acho que eles fizeram essa modulação dos efeitos. Mas o que só me chamou a atenção foi ter falado isso aqui, foram posteriores ao trânsito em julgado. Então, durante todo o processo, se tiver uns 2 ou 3 processos seletivos que surgirem entre o julgamento e o trânsito em julgado, vai estar valendo, né? Então, eu acho que deveria ser, em vez de trânsito em julgado, acho que teria sido melhor se fosse da data da decisão do julgado, como já tem em outros precedentes. Se não me falha a memória a lei é de 2004, né? E o julgamento do STF foi só em 2020. Veja que absurdo. Realmente, cara, realmente. O processo demora anos, né? Em 2004 eu não estava nem na universidade. Também não. Quer dizer, em 2004 eu estava na universidade, mas em outra, né? Cara, eu já fui estudante na Itália, né? O cara é internacional. Vamos embora. Liberdade de expressão. Cara, é só fazer um parênteses, eu tô com uma vontade de fazer uma live só sobre esse tema, essa temática, liberdade de expressão, né? As ponderações da liberdade da expressão versus a democracia, né? Até que ponto a liberdade de expressão. Simbora, então já tá feito aí o convite. Quando for fazer, me chame para assistir. Para assistir não, para você falar, né? Vamos lá. Para assistir. Hoje... Liberdade de expressão. Pronto, pode falar. Acorda, Gi. Não, bota Dodge para ler isso daí.
Não, pode sim, embora. Pode ir, pode ir. Liberdade de expressão. A proibição da entrevista com Adélio Bispo, o autor da facada contra Jair Bolsonaro, não significou censura nem restrição indevida à liberdade de imprensa. A decisão judicial que proibiu a realização da entrevista com Adélio Bispo, autor da facada contra Jair Bolsonaro, não significa restrição indevida à liberdade de imprensa, nem representa censura prévia. Logo, essa decisão não configura ofensa ao entendimento firmado pelo STF na DPF 130, que julgou não recepcionada a lei de imprensa. Esse caso é muito interessante. A decisão judicial... Perdão. Pode continuar. A decisão judicial impediu a entrevista com o objetivo de proteger as investigações e evitar possíveis prejuízos processuais, inclusive quanto ao direito ao silêncio do investigado. Além disso, a decisão teve como finalidade proteger o próprio custodiado, que autorizou a entrevista, mas cuja sanidade mental era discutível na época, tendo sido posteriormente declarado inimputável em razão de transtorno delirante persistente. É interessante porque esse julgado, veja, se a gente não estudar o julgado, com a informação recente do levantamento do sigilo, no caso daquele vídeo do dia 22 de abril, né, da reunião ministerial, se a gente usasse apenas o raciocínio que foi veiculado, né, na mídia, para esse caso, uma prova a gente teria errado, né? Veja que não há violação à liberdade de expressão, né, dos direitos constitucionais. Alguém quer ler ou já vamos para o próximo? Acho que aí também tem uma questão interessante que foi pontuado na decisão, não só o direito fundamental à liberdade de expressão, né? Houve também contraponto com o direito ao silêncio, à presunção da inocência e também ao direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Acho que foram pontos aí também margeados na decisão pelos ministros. Eu só pontuaria aqui, nesse caso aqui, ele foi quase curatelado pelo STF, né? Porque ele pediu, ele consentiu a entrevista, o direito de silêncio não é absoluto, ele pode ser invocado, mas ele não é absoluto e ele só pode ser invocado pela parte. Então, assim, mas tem um único ponto que, para mim, ele salva esse julgado, é uma outra norma, que na lei, como ele estava preso, na lei de execução penal, a curatela do preso, quem tem que garantir a integridade física, mental e psicológica do preso é o judiciário, né? O judiciário, o órgão penitenciário. Então, apenas nesse sentido eu consigo justificar essa curatela do judiciário acerca do Adélio para garantir realmente que a verificação da sanidade mental dele seja apurada antes de qualquer divulgação prévia. Vejam que o ministro Edson Fachin foi vencido, né? Eles que não encontram amparo judicial sem examinar os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência deste tribunal e restringem indevidamente a imprescindível atividade jornalística, né? Mais do que nunca a mídia tem sido fiscalizando o tempo todo, né? Principalmente a atividade juridicante, né, do Poder Judiciário. Inclusive, eu lembro que uma amiga minha, ela iria escrever uma monografia, não sei se ela chegou a escrever, sobre o poder da mídia na influência das decisões judiciais. Porque a mídia, há quem diga, acho que é um quarto ou quinto poder também. E é realmente impressionante como a mídia interfere, como algumas decisões são pautadas no que a mídia vai dizer, se vai ter crítica, se não vai. É muito interessante. Deixa eu só ver se dá para a gente discutir esse aqui. Só vamos fazer Isso. Isso. Pode falar.
Então, esse voto vencido que tu puxasse agora a atenção do ministro Fachin, ele sinceramente é muito salutar e ele deve ser lido e deve ser interpretado por cada um, porque para a gente se contextualizar na discussão atual, né, do STF e do país, né, sobre a questão da liberdade de expressão. Então, assim, é muito natural que por ser um assunto sensível, que hajam diversas visões, né, diversos entendimentos acerca, mas é extremamente importante que até o STF realmente, os ministros, os advogados, né, nós, operadores do direito, observemos com atenção todos os argumentos contrários e a favor, porque apesar de ter sido uma decisão terminativa da reclamação, essa é uma discussão que vai se estender na nossa vida constitucional por alguns anos, até a gente chegar a um ponto, uma jurisprudência um pouco mais consolidada, um pouco mais apurada e um pouco menos política, né? Que, infelizmente, no momento a gente está tendo uma influência muito forte da política, da mídia, né? E da sociedade, que, diga-se de passagem, são influências positivas, porque elas consolidam o entendimento jurídico, mas que, para quem está vivendo na contemporaneidade, são um pouco incompreensíveis, né? Porque a gente não tem o distanciamento necessário do fato para poder julgar com certa isenção. Perfeito. Então, faça a leitura rapidinho, por favor, que aí a gente faz o nosso intervalo. Não, pode fazer, faz aí a honra. Vamos lá. O voto vencido do ministro Fachin, ele pontuou que, para julgar procedente a reclamação, ele pontuou que ele dava provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação, entendendo que, em razão da fundamentalidade que a liberdade de expressão possui no Estado de Direito democrático, não encontra amparo a decisão judicial que, sem examinar os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desse tribunal, extingue indevidamente a imprescindível atividade jornalística. Para o ministro, ainda que relevante os fundamentos da decisão reclamada, a restrição à liberdade de expressão só poderia ser justificada se tivesse em conta os demais elementos que as resguardam. Ressaltou que, à época, havia elevado o interesse público na informação a ser obtida decorrente do fato ocorrido durante uma campanha presidencial. Quer dizer, todos queriam saber por que ele deu uma facada, quem mandou ele dar uma facada, né? Aí, ponderou que a entrevista sequer foi realizada, providência que, à míngua das fortes razões, contraria o disposto no artigo 13.2 do Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, a decisão reclamada sem se pronunciar sobre o elevado interesse público na realização da entrevista impediu que ela fosse feita, coartando, restringindo, né, indevidamente o alcance da liberdade de expressão. Ademais, no que diz respeito à saúde mental do custodiado, assentou que o exame de sanidade para fins de responsabilidade penal não se confunde em substituir procedimento de tomada da decisão. No ponto, citou o disposto nos artigos 84, 87 e 87 da Lei 13.146, 2015, frisou que esses elementos seriam ainda mais relevantes, especialmente ao considerar que tanto o juiz responsável pela investigação quanto o responsável pela execução autorizaram a entrevista. Isso para a gente entender o conflito que havia acerca da decisão no STF e na vida pátria, né? Perfeito. Veja que, assim, por isso que tem gente que questiona a questão do Tribunal de Justiça, mas a finalidade é essa, no colegiado ter posições que possam trazer reflexões e ponderações que possam influenciar no julgado, uma repreciação dos fatos, né? Dos fatos e do direito. Eu acho que esse caso foi bem interessante. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo vídeo. Até já.